Olá, você sabe identificar adequadamente os princípios que regem o processo administrativo previdenciário? É disso que a gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo. Então vamos lá? Bom, temos que lembrar o tempo todo que a ideia de processo administrativo não é exclusiva do mundo previdenciário. E também, no ponto de vista das organizações legislativas e dentro das administrativas que a União Federal teve, nós sempre cuidamos muito do processo administrativo, afinal de contas, o processar administrativo é uma forma pelo qual a administração pública age. E, na essência, isso vai incorporar-se também no mundo previdenciário, porque a concessão de benefícios, a identificação de determinadas situações, ela tem que passar por um procedimento administrativo. É aí que surge a figura do processo administrativo previdenciário, que é contemplado nas normas de regência de organização da Previdência Social e vem sendo tratada, é claro, historicamente, num plano até mesmo infralegal. As históricas normatizações que o INSS, ou mesmo o Ministério da Previdência, ao tempo que existiu, ou ao tempo que existir, vai tratar sobre esse processo administrativo previdenciário. É claro que, nessa lógica de processo administrativo e o processo administrativo previdenciário, existem grandes princípios de regência. Hoje nós temos no plano federal uma lei que cuida de processo administrativo no seu sentido genérico. Serve tanto para o processo previdenciário quanto qualquer outro processo administrativo que a União contemple. É a Lei 9784 que vai consagrar, claro, grandes princípios que são até trazidos de uma experiência constitucional, o contraditório, a ampla defesa, o princípio da publicidade, figuras que são estabelecidas na Constituição que se transbordaram para o processo administrativo, evidentemente, que valem também para o processo administrativo previdenciário. Mas o interessante foi observar que, ao longo dos tempos, a normatização, as instruções que eram expedidas no âmbito do INSS e do Ministério da Previdência também cuidavam de princípios próprios para cuidar do processo administrativo previdenciário, para reconhecer, por exemplo, que esse processo administrativo previdenciário ele tem que enxergar o tratamento do ônus da prova de uma maneira diferente. Afinal de contas, existem alguns dados que são já contemplados na própria Organização Previdenciária Nacional, que não estejam necessariamente na base de uma organização de detenção de informações por parte do segurado, o segurado da Previdência. Então, as próprias normas de regulamentação das concessões de benefício sempre trataram também desses processos administrativos. Por isso, nos nossos materiais, nós sempre falamos muito claramente dessa identificação dos vários princípios que orientam ao processo administrativo previdenciário, porque ainda que ele seja iluminado por todas as normas de regência de qualquer processo administrativo, ele tem que ter umas particularidades muito próprias. Ilustro sempre no sentido ali de imaginarmos a questão da distribuição do ônus da prova como é diferenciado num processo administrativo previdenciário, dado que, repito eu, o segurado ele é o lado muito fragilizado dessa situação. Então, por isso não deixem sempre de olhar os nossos materiais e espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais para chamar a atenção disso de todos vocês nesse nosso vídeo. Grande abraço e até um próximo encontro.